Boa noite a todos, boa noite, Hernande. Para mim é um prazer imenso estar aqui e poder mais uma vez contribuir com a Spigrim e com todo esse povo que está aí ligado e na expectativa de aprender um pouco mais sobre esse superalimento. E não há momento mais oportuno do que esse, É tendo verdade. em vista o que o mundo está passando nesse instante. Ainda bem, graças a Deus, que o Brasil ainda não chegou ao nível de alguns países. Eu acabei de chegar da França. Você está onde agora, doutor Fernando? Perdão Eu a estou, eu minha estou no pergunta. Brasil, na Paraíba, Ah, está na Paraíba. Ótimo. Que bom mas receber da acabei de França. chegar da França e ontem foi estabelecido na França o toque de recolher. Não, ninguém pode sair de casa. Então, você imagina num país daquele, você não ter a liberdade de sair de casa. E se você precisar sair, você tem que fazer uma declaração e andar com essa declaração, porque certamente você será parado na rua e você tem que ter uma declaração feita oficialmente, já dizendo por que você saiu e qual o objetivo que você tem. Só é autorizado sair para ir ao supermercado ou à farmácia e para alguma atividade física, desde que seja uma atividade física individual. Tá sim. O cenário realmente está muito preocupante, né, doutor Fernando? E nós temos esse super produto. Doutor Fernando, está tudo ok aí com o seu vídeo, com o seu áudio? Está tudo ok 100%? Podemos liberar aqui a apresentação? Pode liberar, pode liberar. Vocês estão me ouvindo, então está tudo beleza. Excelente, excelente. Vou pedir, se tiver alguma possibilidade, doutor Fernando, eu vou pedir, vou orientar aqui a toda a equipe que durante a apresentação do doutor Fernando, PhD doutor Fernando, ele não vai ficar interrompendo a todo momento para responder. Nós vamos deixar a cada período, eu vou dando um time aqui, tá? Para quando eu perceber que tem muitas perguntas, aí eu vou chamar o doutor Fernando para responder ao chat. Senão, eu imagino que durante a apresentação nós iremos ficar com muitas querendo receber mais informações, querendo ter mais detalhes. Então, escrevam ali no bate-papo, porém, vamos deixar acumular um pouco para poder percorrer, né, poder trabalhar. O doutor Fernando tem uma linha de raciocínio, então, deixa ele percorrer e durante um período eu chamo para um momento aí de bate-papo em cima de um tema específico, tá? Então, pode jogar a pergunta, deixa a pergunta no bate-papo, mas depois eu chamo para o momento de resposta aí do doutor Fernando. Tá ok? Deus te abençoe, Fernando. A bola está contigo, meu parceiro. Muito obrigado. Então, eu gostaria de pedir a todos, cada um que está nos ouvindo agora nesse instante, de ficar bastante atento, porque ao final dessa apresentação, você vai estar bem informado em relação à espirulina e o papel que ela tem sobre a imunidade. Então, não se desligue, fique ligado. Eu vou tentar simplificar, vou tentar usar uma palavra mais corriqueira, não tão científica, mas você vai ter bases científicas para poder referendar aquilo que você está apresentando, que são os produtos Spigrim, os produtos que têm espirulina. Então, o objetivo dessa conferência é falar sobre a espirulina e o papel que ela desempenha na imunidade. Então, pode passar a próxima slide, por favor. Aí. Então, a primeira coisa que eu gostaria de caracterizar para que a gente possa ter uma boa base é saber o que é imunidade. Então, a gente fala muito de imunidade, mas talvez entre todos esses que estão nos ouvindo agora tenha um ou outro
que não saiba direito o que é imunidade. Então, é importante que você tenha consciência do que é imunidade. Então, a imunidade é a capacidade que o organismo ele tem, e essa capacidade pode ser uma capacidade natural ou adquirida, por exemplo, através de vacinas, que o organismo tem de se defender dos agentes infecciosos. Que agentes infecciosos são esses? Vírus, o coronavírus é um vírus, por exemplo. Essa gripe que nós estamos tendo agora é provocado por um tipo de vírus, que é o coronavírus. Essa imunidade que nós temos nos defende dos vírus e nos defende também de bactérias, de outros parasitas, de substâncias tóxicas, não é? Tudo isso é o que a gente chama de imunidade. Então, de fato, a imunidade é uma das principais linhas de defesas biológicas que o corpo humano e o corpo animal possuem para se defender das ameaças e dos inimigos naturais. Então, essa imunidade ela é mobilizada para combater as doenças infecciosas ou qualquer intrusão biológica indesejável. Ou seja, na realidade, essa imunidade que nós temos é a nossa defesa contra as ameaças que estão no meio ambiente. Próxima, por favor. Isso. Então, eu fiz essa imagem para a gente entender, a gente já sabe o que é a imunidade, agora vamos entender como ela funciona, né? Então, a gente tem no nosso corpo algo que é chamado sistema imunitário. Então, o que é que acontece? Quando alguma coisa estranha entra no organismo, no corpo da pessoa, seja o que for, um vírus, uma bactéria, um parasita, uma célula, ou mesmo quando você faz um transplante, ou mesmo quando uma substância qualquer entra no organismo, então algumas células, que são como soldados que tem dentro da pessoa, elas vão detectar, elas são especialistas em detectar a invasão daquele agente infeccioso. Então, essas células, elas são como os vigias. Elas ficam ali olhando o tempo todo, em todo canto do corpo humano, para saber se está acontecendo alguma coisa errada. Então, quando ela percebe algo que ela desconfia, aí ela dá o sinal. Ela avisa a outras células que essas vão ordenar o ataque ao inimigo. Uma célula detectou o inimigo, detectou algo estranho, deu um aviso, vai ter aqueles responsáveis para alertar e ordenar as outras células, que são como soldados, para atacar aquele inimigo. E aí essas células vão exatamente ali onde está aquele agente infeccioso, combater, e aí vai se travar uma verdadeira guerra. Próxima, por favor. Então, para a gente entender melhor, eu fiz esse esquema aí, como a gente está vendo, para você entender o seguinte: o que é o sistema imunitário? Para a gente entender como ele funciona, precisa entender o que ele é. Então, esse sistema imunitário, o sistema imunológico que nós temos no corpo, ele é composto de órgãos. Então, nós temos os órgãos imunitários primários, que é a medula óssea, que está dentro dos ossos. Essa medula óssea é aquela que fabrica as células. E o outro órgão imunitário primário é o timo, que é um órgão que normalmente está à frente do coração, muito desenvolvido principalmente em crianças. Em pessoas já mais adultas, ele já não é tão desenvolvido. E tem os órgãos imunitários chamados secundários. Aí tem todo um sistema linfático, e aí na imagem, quando você vê aqui o desenho da pessoa aí, você vê o sistema linfático todo desenhado. Então, no corpo todo, esse sistema linfático vai estar espalhado. E esse sistema linfático ele é composto de vasos linfáticos mais os linfonodos.
Esses linfonodos são órgãos extremamente importantes e espalhados no organismo como um todo, e dentro desses linfonodos é como se fosse um quartel, onde aqueles soldados vão estar ali dentro, armazenados para um combate localizado. Então, quando, por exemplo, você tem uma infecção localizada em determinado lugar, por exemplo, se você tiver uma amigdalite, inflamação das amígdalas, você vai notar que lateralmente, próximo do local da amigdalite, os seus linfonodos laterais vai inchar. Aqui no Nordeste do Brasil, eles dizem que está com a íngua. Então, você tem uma inchação local, o linfonodo ele vai aumentar de tamanho, vai ficar maior e aí, consequentemente, incha, e vai aumentar a temperatura local. Então, aquilo ali é uma inflamação, um crescimento do linfonodo, exatamente reagindo àquela infecção. Então, o linfonodo, e esses linfonodos estão espalhados no organismo como um todo, a gente pode ver aí em verde, esses botõezinhos, os vasos linfáticos, e os botõezinhos aí verdes são linfonodos. Então, está espalhado no organismo como um todo. E aí você tem o baço, que também é um órgão linfóide, tem as tonsilas, não é? Como eu falei, por exemplo, as amígdalas são tonsilas. Então, nos locais onde tem a abertura para o meio ambiente, como a boca, no final do trato digestivo, lá no ânus, você vai ter realmente acúmulo de células linfóides, células que são soldados de combate. O próprio apêndice, que é uma partezinha do intestino, é um órgão também linfóide, e durante todo o trajeto do intestino, principalmente mais na parte final dele, se aproximando do ânus, você tem as chamadas placas de Peyer, que são acúmulos também de soldados combatedores, no caso de um ataque que o organismo sofreu. Próximo, por favor. Então, nós temos os órgãos linfóides que a gente acabou de ver, os primários e os secundários, e a gente tem as células, que são responsáveis pelas defesas. As principais células vão estar no sangue, são os leucócitos, ou células brancas do sangue. Nós temos as células vermelhas, que são as hemácias, e temos as células brancas, que são os leucócitos. Então, existem 5 tipos principais de leucócitos: os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e monócitos. Do ponto de vista imunológico, de combate digamos assim, de linha de defesa, os principais, todos têm importância, mas os principais aqui desses 5 serão os neutrófilos, e eu vou explicar daqui a pouco por quê, e os linfócitos e os monócitos. Basófilos e eosinófilos têm uma ação, mas bem menor do que esses outros 3 que eu acabei de falar: neutrófilo, linfócito e monócito. Então, vai gravando aí essas células, que daqui a pouco a gente vai entender por que é que a espirulina ela é importante para a imunidade. Você vai ver lá na frente, daqui a pouco, a ação da espirulina sobre essas células aí. Por isso que eu fiz questão de explicar um pouco a base, para que você não fique perdido lá na frente. Próximo, por favor. Então, além dessas células sanguíneas, nós temos células espalhadas fora do sangue, em todos os órgãos, em todos os tecidos, principalmente nos tecidos conjuntivos, os tecidos de preenchimento. A gente tem essas células aí que está mostrando aí, ó, macrófagos. Esses macrófagos são células extremamente importantes, são a primeira linha de defesa. São aqueles soldados que vão atacar, eles vão combater mesmo, corpo a corpo. E a tática dele é o quê? Ele é realmente muito corajoso, o macrófago. Porque, na realidade, esse macrófago não é nada mais, nada menos do que um monócito lá do sangue, ou até mesmo um neutrófilo, que saiu do sangue, passou para o tecido e ali ele vai agir. Como é que ele age? Então, aí tem um desenho aí, essa célula amarela, ela foi comunicada por um daqueles espiões lá, que eu falei para você, um espião daquele viu, comunicou, o macrófago se aproxima dessa célula, desse vírus, dessa bactéria estranha,
e assim que ele se aproxima, ele segura aquilo ali e ele vai englobar aquilo e ele ingere. Então, os macrófagos são células fagocitárias, células que fagocitam agentes estranhos. Fagocitar quer dizer comer, destruir mesmo, e comendo. Ele é um comedor de agente estranho, esse macrófago daí. Daí a importância dessas células. Essas células são uma das principais células do sistema imunitário, são os macrófagos. Não só tem ele, como falei, tem aquelas outras, mas eles são os principais. Os neutrófilos são macrófagos no sangue. Os neutrófilos vão agir exatamente como os macrófagos, mas dentro do sangue. Nos tecidos, são os macrófagos. Próximo. Não, você voltou. Isso, próximo aí, mais o outro agora. Então, aí é um esquema rápido, mostrando como é essa ação. Então, você vê essa ponta preta aqui, é tipo uma frepa que entrou no seu dedo, por exemplo. Então, ela entra ali no seu dedo, essa frepa de pau, de madeira, seja lá do que for, está contaminada de bactérias ou até de vírus, entrou na tua pele e ali, ó, aqueles agentes espiões, eles identificam que algo está errado, que não está legal, e aí eles começam a avisar e eles vão soltar sinais avisando de que tem agentes invasores perigosos. E aí, células sanguíneas vão sair do sangue, você vê aqui embaixo em rosa, um vaso sanguíneo, e essas células sanguíneas, como os neutrófilos, os linfócitos, não é? Principalmente os monócitos, vão sair do sangue e vêm para o tecido para agir sobre aqueles agentes invasores. E aqui eles vão começar a ação. Tá? Os macrófagos vão englobar, fagocitar, comer e destruir. E os linfócitos vão identificar isso aí e criar anticorpos e também algumas estratégias de destruição desses agentes infecciosos. Próximo que a gente vai entender um pouco agora sobre a ação dos linfócitos. Então, além dos macrófagos, além dos monócitos e neutrófilos, outras células super importantes que estão no sangue, mas que também passam para os tecidos, são os linfócitos. E aí existe uma gama de linfócitos diferentes. Existem vários linfócitos diferentes. Esses linfócitos, normalmente, eles são fabricados na medula óssea, dentro dos ossos, no tutano do osso, como a gente chama, não é? E quando eles são fabricados ali, eles vão migrar depois ou para os linfonodos, que a gente viu que são aquelas bolas verdes espalhadas no organismo todo. Então, eles vão ficar ali dentro, ou no timo, ou nas placas de Peyer, ou em tecidos linfocitários, que tem espalhado no organismo como um todo. Então, esses linfócitos são fabricados na medula óssea e vão migrar para aqueles órgãos linfóides que a gente viu lá no início. E aí nós temos, basicamente, 3 principais tipos de linfócitos. O linfócito B, o linfócito T e o linfócito NK, que é o natural killer, ou seja, é um pistoleiro, tipo um pistoleiro, é um matador natural, esse linfócito NK. O linfócito B, que é o primeiro aí da coluna, e dá para ver o LB, é o linfócito B, ele normalmente vai sair do sangue, vai se transformar no tecido onde está sendo atacado, num plasmócito, e esse plasmócito é outra célula que vai produzir anticorpos. E esses anticorpos são substâncias que vão inativar aquele agente infeccioso, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um outro parasita. O linfócito T, ele vai, por sua vez, ativar os macrófagos, que são aquelas células comedoras, que a gente viu agora há pouco tempo. Então, o linfócito T se comunica com o macrófago vai digerir, engolir esses agentes infecciosos. O linfócito T também, ele vai agir sobre as células também
ocasionando uma citotoxicidade, ou seja, intoxicando aquele organismo estrangeiro. E o natural killer, ele produz uma substância que explode esse vírus, que explode essa bactéria, que explode esse parasita. Então, cada um vai ter a sua estratégia de ação. Próximo, por favor. Então, aí é um resumo, um desenho ainda mais esquematizado do que eu acabei de falar. Ou seja, da forma que age o linfócito B, a forma que age o linfócito T e a forma que vai agir também o linfócito NK, que é o natural killer, que é o matador. Então, basicamente, o linfócito B vai produzir anticorpos, e aí ele é responsável pelo que a gente chama da imunidade humoral, e o linfócito T é responsável pela imunidade celular, combatendo mais especificamente o agente invasor mais corpo a corpo, num combate mais pessoal. Próximo, por favor. Então, e aí eu tenho um resumo do que eu acabei de falar. Então, o macrófago, que é aquela célula... Então, como tem naquele desenho inicial, que tem aqueles soldados lá, então você tem aquela célula que vai estar olhando e vai examinar e ver que tem alguma coisa errada. Basicamente, essa célula é o macrófago. Ela é a primeira a agir. Então, o macrófago, ele vê e ele vai se aproximar daquele agente infeccioso e ele vai englobar ele, mas ele vai soltar alerta. Ele vai se comunicar com um linfócito, aquele linfócito T, e esse linfócito T, ele vai, no caso, acionar o linfócito killer, que é o matador, que vai pessoalmente tomar satisfação com aquele vírus, com aquela bactéria, e aí ele vai liberar substâncias que vão matar essa bactéria, que vai matar o vírus. Além do mais, o linfócito T, ele se transforma em células de memória, porque aí o teu organismo, uma vez submetido àquele vírus, àquela bactéria, aquele agente infeccioso, aquela substância, ele vai criar células de memória que vai se lembrar que o teu organismo não aceita aquele tipo de invasão. Então, essas células de memória vão ficar todo o tempo em alerta, pode demorar anos e anos, mas no momento em que aquele agente invasor entrar de novo, o teu organismo já sabe que é sensível àquela infecção, e aí ele vai agir ainda mais rápido. Então, os linfócitos T vão se comunicar com os linfócitos B, que, por sua vez, se comunica com o plasmócito, e aí há a produção dos anticorpos, que também são defesas contra esses ataques. Próximo. Toque mais uma vez, por favor. Então, a gente vai... aguarda só um pouquinho aí, não passa agora não. A gente agora vai, já que a gente aprendeu o que é imunidade, de uma forma resumida, mas bem embasada, a gente já sabe o que é imunidade, sabe o que são os órgãos imunitários, sabem quais são as células imunitárias. Essas células imunitárias são aqueles soldados que a gente viu lá no início e que são elas responsáveis pelo combate. Agora a gente vai ver por que é que a espirulina ela é importante dentro da imunidade, né? Agora, tudo que eu vou falar é baseado em trabalho científico. Nada do que eu vou falar é em achômetro, ou porque eu acho, ou porque eu ouvi falar, ou porque a gente crê. Não. São trabalhos científicos feitos por melhores cientistas no mundo inteiro. E aí você tem cientistas da China, cientistas do Japão, cientistas dos Estados Unidos, cientistas de vários países da Europa que trabalharam com a espirulina e verificaram a ação dela sobre o sistema imunitário. Esse trabalho aí de Irahashi, de 2002, é um trabalho que não é tão antigo, um trabalho feito em 2002, eles viram que a espirulina é um imunomodulador eficaz. Então, a partir de hoje, você pode afirmar tranquilamente para quem for você apresentar a espirulina, que a espirulina
eficazmente vai modular o sistema imunitário dela. Ou seja, ele vai reforçar a imunidade da pessoa. A espirulina, de forma comprovada e cientificamente, reforça a imunidade de quem come ela. Isso é um fato científico. Aperta aí de novo, passa aí de novo, por favor. Isso. Então, por que é que a espirulina é um imunomodulador eficaz? Ou seja, por que é que ela modula com eficácia o sistema imunitário? Porque ela multiplica e ativa os macrófagos. Lembra dos macrófagos, que são aqueles que vão engolir tudo que é estranho ao organismo? Células, vírus, bactérias, aqueles soldados que é a primeira linha de defesa. Qualquer coisa que entrar no seu organismo, seja vírus, seja bactéria, voltando para lá, volta aí para lá, isso, agora aperta de novo, ainda, isso, pronto, fica aí. Qualquer coisa que entra e que é estranho ao organismo, esses macrófagos, que são aquelas células que fagocitam, que englobam e que comem, vão se aproximar daquela agente, vírus ou bactéria ou parasita, e vai englobar, vai matar. Ele vai realmente engolir e digerir. É um comedor de agente estranho. É comedor de vírus, comedor de bactéria, comedor de parasita. São os macrófagos. Então, a espirulina, de forma comprovada, multiplica esses macrófagos e, além do mais, fortalece esses macrófagos. É como se você tivesse um quartel. Soldados, né? É como se você tivesse... Exatamente, são verdadeiros soldados. Como se você tivesse um quartel que tem 100 soldados dentro, aí você, você começa a usar uma substância dentro daquele quartel que vai fazer com que, ao invés de você ter 100, vai ter 200. E, além do mais, além de ter 2 vezes mais soldados dentro do teu quartel, agora aqueles soldados que tinham uma força de levantar 50 quilos, agora eles vão ter força para levantar 100 quilos. Ou seja, a espirulina, além de multiplicar esses primeiros soldados e os mais importantes da linha de defesa do organismo animal e do organismo humano, eles vão capacitar esses macrófagos a serem mais fortes e mais ativos. Aí, lembra das células T e B, que são os linfócitos T e o linfócito B, e lembra daqueles pistoleiros, né, perigosíssimos, que são as células NK, natural killer, ou seja, em inglês, ou seja, matadores naturais. Nós temos isso dentro do corpo da gente e ainda bem que tem. Então, a espirulina, o que é que ela faz? Ela vai melhorar ainda mais as células T, as células B, ou seja, o linfócito T, o linfócito B, e esses pistoleiros perigosíssimos, que são as natural killer. Imagina isso aí, o que a espirulina faz. E isso é um trabalho feito já por várias equipes, não foi só uma equipe que provou isso, não. Várias equipes no mundo inteiro provaram essa ação da espirulina sobre as células T, ou seja, o linfócito T, linfócito B e os linfócitos NK. A próxima, por favor. Tem que me segurar para não consumir mais espirulina, que acho que só hoje foi mais de 30 gramas. Então, preste atenção. Essa substância, que é o gama-interferon, é produzido pelos linfócitos, principalmente pelo linfócito. Então, essa substância gama-interferon ele vai inativar os vírus. Tá? É uma substância que neutraliza vírus. Então, aí nós temos 3 equipes internacionais, 3 trabalhos aí mencionados, e depois você quiser constatar, você pode ir para a internet e botar essas referências aí, você vai ver. Em 2004, em 2009 e em 1998, mostrando a ação da espirulina sobre o aumento da produção de gama-interferon. Então, você vai ter mais gama-interferon e, consequentemente, teu corpo vai estar mais protegido contra vírus, contra coronavírus, por exemplo, também. Próximo.
Então, além do mais, a espirulina, e aí nós temos, ó, nessas referências, uma, duas, três equipes espalhadas no mundo que chegaram a essa conclusão também, que a espirulina, o consumo da espirulina induz a produção de anticorpos, ou seja, essas substâncias que vão inativar vírus, bactérias e parasitas, e ativa os leucócitos T, B e prolifera as células troncos, meu amigo. Ou seja, aquelas células que são células que vai estar lá dentro da medula óssea, que é responsável em produzir os leucócitos T, os leucócitos B, os leucócitos natural killer, as células macrófagos, plasmócitos, mastócitos e outras células do organismo animal. Todas essas células tronco têm a capacidade de se multiplicar e se transformar em qualquer uma dessas células. E a espirulina vai ativar a produção dessas células tronco. Próximo. E, além do mais, a espirulina, o consumo dela vai aumentar a produção de citoquinas. Essa citoquina é uma substância que vai ativar a produção de todas essas células aí, principalmente dos linfócitos. Próxima. Aí, esse pesquisador aí, Ravi, e os outros cientistas que fizeram essa pesquisa com ele, chegaram à seguinte conclusão, que a ficocianina, que é uma substância que tem dentro da espirulina, ela tem um efeito modulatório dos mastócitos. E isso vai ativar as células NK, que são aqueles assassinos profissionais, perigosíssimos, que nós temos dentro do nosso corpo, mas eles só atacam aquilo que eles entendem como estrangeiro. E induz os linfócitos, que é o linfócito T, B, a produzirem fator de necrose tumoral. Ou seja, vai combater, inclusive, a formação de tumores, principalmente câncer. Tá? A ficocianina é comprovadamente anticancerígena também. Próxima. E essa ficocianina está dentro da espirulina. Eu fiz questão de botar esse trabalho aí, que é provavelmente o trabalho mais recente escrito que comprova claramente o efeito da espirulina sobre o sistema imunitário. Tá? Então, esse trabalho foi publicado agora no mês de fevereiro, dia 19 de fevereiro. Nós estamos a menos de um mês da publicação desse artigo aí, por uma equipe americana dos Estados Unidos, uma equipe extremamente respeitada, e publicado numa revista científica de peso, de impacto científico, que é Progress in Cardiovascular Disease. Então, não é uma revista científica de baixo peso, é uma revista científica pesada, e isso mostra que o trabalho desenvolvido por essa equipe é um trabalho sério e que merece ser escutado. Então, esses cientistas aí dos Estados Unidos publicaram agora em fevereiro, mostrando claramente, aí você tem uma parte do artigo escrito obviamente em inglês, e eu coloquei aí em amarelo, mostrando a espirulina, que ele mostra o efeito da espirulina sobre as células do sistema imunitário, aquelas que a gente viu, e a ação dessa espirulina no combate a vírus RNA. E, inclusive, nesse artigo, eles falam de coronavírus. Meu Deus! Então, aqui eles comprovam que o uso da espirulina combate coronavírus. E eles, nesse artigo, eles destacam a importância da ficocianina, que é esse componente da espirulina, que só a espirulina tem
entre as algas comestíveis, só a espirulina tem ficocianina. Então, essa ficocianina, que é imunomoduladora, ela é o principal, não é o único componente da espirulina que tem ação imunomodulatória, mas a ficocianina é a principal partícula da espirulina que tem ação imunomodulatória, ou seja, que vai ativar o teu sistema imunitário e que vai combater coronavírus. Próximo. Agora eu quero mostrar para você um artigo, um trabalho científico que eu fiz. Para os que não me conhecem ainda, eu sou médico veterinário e eu tenho usado espirulina em pesquisas em animais já desde 2004. Então, eu venho fazendo trabalhos científicos e eu tenho visto a ação da espirulina sobre viroses. Então, eu fiz questão de mostrar esse trabalho aqui que vocês estão vendo aí agora. Então, vocês estão vendo. Pois não. Antes de você entrar nesse tema que é muito legal, mas esse slide anterior que fala da ficocianina, que nós já sabemos, eu gostaria que você explanasse aqui para toda... Estamos com mais de 55 participantes, tá? Isso é muito positivo. Que esse artigo aqui, destacando a ação da ficocianina, é algo valioso demais. A pergunta, de forma bem clara, bem modesta aqui. A ficocianina não é encontrada em todas as espirulinas, correto, Pré? A ficocianina somente produtos integrais, puros, que possuem espirulina. Então, gostaria que você reforçasse sobre essa situação que nem todas as espirulinas que existem no mercado possuem a ficocianina. Correto, doutor? Que vale a pena esse alarme, né? Perfeitamente. Nós sabemos que algumas pessoas que produzem espirulina, elas têm por costume até retirar da espirulina a ficocianina e depois comercializa essa espirulina, obviamente é espirulina, mas sem ficocianina. E tem espirulina comercializada por aí que é desprovida da ficocianina ou que tem um baixíssimo teor em ficocianina, tá? Um ou outro, isso acontece. E por isso a importância de se consumir uma espirulina que se conhece, que tenha uma origem confiável. E todos os produtos da Espigurim são confiáveis em termos de espirulina, por quê? Porque a Espigurim, ela não compra espirulina de ninguém. Ela produz a sua própria espirulina e, além do mais, a forma de produção da espirulina da Espigurim favorece a um maior teor de ficocianina na espirulina, porque isso também é importante. Você pode ter uma mesma espirulina que o camarada não tirou a ficocianina, mas ela sendo pobre em ficocianina. Tá? Olha aí, professor. Inclusive, esse tema se me enche de orgulho de saber que, como o senhor mesmo acabou de frisar, a espirulina da Espigurim contém muita ficocianina. Aqui está um exemplo de uma parceira nossa, aqui no guardanapo, né? Você vê no destaque, no guardanapo de baixo, o destaque do azul da ficocianina da Espigurim. E no exemplo de cima, uma outra tipo de espirulina que a cliente tinha comprado no mercado, uma cor escura. Agora, olhe a nossa espirulina. Isso é um teste bem prático e simples de fazer, né? Olha isso. Aqui está a comprovação da ficocianina. É incrível. Perfeito, isso mesmo. Então, é importante que a ficocianina, que aliás é uma das principais proteínas da espirulina e que a gente vê aí comprovadamente a sua ação no sistema imunitário, é importante que ao consumir espirulina, que seja uma espirulina rica em ficocianina. E eu garanto para você que a espirulina Espigurim é uma espirulina
rica em ficocianina, pela forma como ela é cultivada e pelos cuidados que nós temos com ela. Próximo. Próximo slide, por favor. Então observe aqui, esse caprino aí, esse bode, eu apenas mostrei uma foto, mas foi um trabalho científico, foram vários animais que apresentaram essa doença. Isso aí chama-se um ectima contagioso, certo? Aqui no Nordeste, ele é chamado de boqueira. Essa doença, e você vê que é como umas verrugas pustulentas, né, que dá na boca do animal, daí se chama de boqueira, ela é provocada por um vírus. Então, isso aí é um vírus que provoca essa doença. E essa é uma doença altamente contagiosa, que inclusive também é transmissível para o ser humano. Ela sai do animal e pode contagiar o ser humano. Então, o tratamento dessa virose é feito, basicamente, o tratamento convencional é feito com iodo glicerinado. Então, iodo a 10% na glicerina e você vai passando na boca do animal e aguarda que isso possa resultar em cura do animal. Então, você está vendo o animal aqui no início do tratamento, quer dizer, assim que nós identificamos o problema, e uma semana depois, o animal sendo tratado, e você vê aqui, ó, que além do iodo glicerinado, nós colocamos também um mata-bicheiras para evitar de dar bicheira, a mosca, não colocando seus ovos aí, pode dar uma bicheira. Então a gente coloca um mata-bicheira para evitar uma boqueira, uma bicheira também. Então, veja que uma semana depois não houve nenhum sinal de melhora, ao contrário, piorou, mesmo o animal estando sendo tratado. Então, todos os animais que nós submetemos a um tratamento convencional, como esse da foto que você está vendo, uma semana depois, todos eles estavam ainda pior, mesmo sendo tratados de forma convencional. Próximo slide. Agora você vai ver algo fantástico, tá? Veja agora. Olha aí. Então, esse animal aqui, animal do mesmo jeito daquele, ainda numa situação pior, a boqueira dele está pior ainda, o ectima contagioso dele ainda pior. E esse grupo de animais, aquele grupo, eu fiz um grupo com tratamento convencional, uma semana depois não tinha ninguém curado, estava pior. E fiz um grupo que também estava acometido por ectima contagioso, como esse que você está vendo aí na foto, e que nós apenas colocamos ele para comer espirulina. Então, esses bodinhos aí, cada um comeram 5 gramas de espirulina por dia na alimentação deles. Via oral, eles comendo espirulina, a gente colocava dentro do farelo dele, do milho, tá? E ele comia ali junto os 5 gramas de espirulina. Uma semana depois, aí está o animal totalmente curado. Você não tem mais boqueira. Tá aí, ó. E isso aconteceu com todos do grupo da espirulina. E esses animais não sofreram tratamento convencional. Eles só comeram espirulina, não fiz tratamento convencional neles. Ou seja, não coloquei glicerina mais iodo. Não. Esses animais só comeram espirulina. E eis aí o resultado fantástico, uma semana só do início do tratamento. Incrível. Por que isso? A questão é, você vai me perguntar por que isso. Então, quem é que provoca essa doença? Vírus. E o que é que a espirulina faz? Detona vírus. Por que a espirulina detona vírus? Porque ela reforça o sistema imunitário. Então, esses animais comendo espirulina, o que é que aconteceu? Aquelas células NK, natural killer, aquelas células T, linfócito T, linfócito B, aqueles macrófagos comedores de agentes infecciosos, foram lá e detonaram esse vírus. Comeram o vírus todo.
E aí, com uma semana depois, já não tinha mais vírus para contar a história, meu amigo. E isso acontece em animal, mas acontece também em ser humano. Por isso que a gente viu aquela quantidade de trabalho científico comprovando isso também em ser humano, não é? Então, você pode usar a espirulina com tranquilidade, porque você não vai pegar gripe nem de corona, nem de outra coisa, certo? E a primeira evidência científica, rapaz, que foi em 1960, quando a missão belga atravessando a África, eles estavam fazendo uma missão. Não, para o próximo aí, você voltou para o início. Eles faziam estavam atravessando o Saara, a África, de leste a oeste, e quando passaram no Tchad, não, volte, tire daí, pode voltar, volte. Não, aí você voltou para o início. Sim, pronto, pode passar para o próximo, por favor. Pronto, fica aí. Então, quando eles atravessaram o Tchad, quando chegaram no Tchad, chegaram no Tchad, viram um lago natural, tinha uma massa verde que as mulheres tiravam, aquela massa verde do lago, botavam para secar, depois de seca misturava com milho e comiam. Então, o professor Jean Leonard, que era um cientista belga, professor da Universidade de Bruxelas, ele observou que as pessoas que comiam aquela massa verde não adoeciam, comparado aos que não comiam. Porque naquela região tem, como aqui no Brasil, tem muriçoca que transmite malária, por exemplo, e outras doenças. Então, aqueles que não comiam espirulina adoeciam frequentemente. E os que comiam espirulina não adoeciam. Essa foi uma das evidências que fez com que ele pegasse aquela massa verde, que é espirulina, e levasse para o laboratório dele na Universidade de Bruxelas e começasse as pesquisas que começaram a anunciar para o mundo, desde 1960, os benefícios desse alimento fantástico. Então, como conclusão, eu afirmo com toda tranquilidade que a espirulina reforça o sistema imunitário e previne contra as viroses. Não só gripe, mas qualquer outro tipo de virose. Então, eu quero dizer para você, e você pode dizer para todos os outros, coma a espirulina Espigurim e o corona não pegará carona em você. É minha conclusão. E aí agora a gente pode abrir para as questões, perguntas e uma discussão mais aberta para que essa conferência de hoje possa trazer para você uma base bem sólida para que você possa ajudar as pessoas. Porque o que nós estamos fazendo aqui, e poucas pessoas conhecem o que vocês estão tendo condições de conhecer e aprender agora. Poucas pessoas dessa nação chamada Brasil, e inclusive no mundo, estão tendo conhecimento disso. Então, as pessoas elas tendem a cometer erros por falta de conhecimento. Então, agora nós que estamos participando dessa conferência, a gente tem o conhecimento necessário para dizer às pessoas, não é? Ao invés de ficar em pânico, como a gente vê e está vendo aí por aí, e eu tenho dito isso direto para as pessoas: coronavírus, come espirulina, rapaz, e tu vais ficar protegido disso aí. Reforça teu sistema imunitário, não é? Come espirulina. Então, é um momento mais do que oportuno para que a gente possa levar para as pessoas a solução para essa história de virose aí, que não só é a questão do corona, mas outros vírus que poderão aparecer e outros vírus que estão aí na natureza, que ninguém nem fala, e que são ainda piores do que o corona. Muito bem, professor. Muito bem. Confesso aos senhores que estou mais uma vez impactado com tamanha informação, tamanha qualidade de informação, tamanho conhecimento. Como disse o doutor Fernando, quem tem informação somos nós agora. Nós precisamos levar isso para a sociedade. E tenho certeza que estou lendo aqui no grupo, no chat, muitos estão espantados, impactados com essa
essa ferramenta que é a espirulina, um dos benefícios, né, que é a questão da imunidade. Doutor Fernando, parabéns, parabéns, parabéns por nos oferecer esse conhecimento, por compartilhar esse conhecimento. Como diz aqui o Davi Frutuoso, ô meu amigo Davi, tudo bem? Grande parceiro lá de Recife. Surpreendente. Realmente, como a gente já vem alertando a toda a equipe, que a cada dia que você tem mais informação, você tem mais conhecimento da espirulina, você fica mais impactado e surpreso com o tamanho e potencial que ela oferece. Parabéns aí. Se alguém tiver alguma pergunta, eu recebi aqui no meu WhatsApp. Doutor Fernando, tem algum risco consumir muita espirulina? Porque o pessoal está querendo consumir aqui 10 comprimidos por dia, 15. Tem algum tipo de problema? Claro que tem, né? Mas só para deixar aqui de forma clara nessa situação, né? É o seguinte, a Hernando e a todos, é o seguinte, sempre é muito bom entender que cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, em princípio, não há problema nenhum de você consumir diariamente 10 gramas ou até mais de espirulina. Não há problema nenhum. 10 gramas daria o quê? Daria 20 comprimidos por dia. Sim. Né? Cápsula, se for cápsula. Não há problema nenhum. Tem pessoas que vivem fazendo isso e não tem nenhum problema. Eu sou uma Mas delas. é importante que cada pessoa ela veja quais são os seus limites. Cada pessoa vai ter essa resposta. Eu recomendo a dose diária de consumo de espirulina necessária para uma pessoa ter tudo isso que eu acabei de falar e muito mais outras vantagens, seria em torno de 3 a 5 gramas por dia. 3 a 5 gramas por dia, ou seja, de 6 a 10 cápsulas por dia, tá? Se for cápsula. Se for uma colherzinha dessas de café, pequenininha, seria entre meia a uma colher daquela cheia, tá certo? Basicamente isso. Agora, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, e isso são casos extremos, as pessoas não têm que estar copiando isso. Mas na Suíça, por exemplo, tem um cara que já faz mais de 15 anos que só come espirulina. E vive muito bem, obrigado. Tá? Só se alimenta de espirulina, doutor? Absolutamente. Rapaz, eu vou ser uma dessas... Rapaz, olha, eu vou tomar de doido aí. Nada mais. Agora é o seguinte, é isso que eu estou dizendo. Cada pessoa é uma pessoa e isso tem que ser analisado praticamente caso a caso. Cada uma... Eu, por exemplo, consumo por dia, e eu tenho mais de 10 anos, ora 10, eu já estou com mais de 16 anos que eu consumo espirulina todos os dias. E eu consumo algo em torno de 5 a 10 gramas por dia. Né? Principalmente porque eu tenho uma vida bastante intensa, sobretudo de práticas esportivas, que eu gosto muito de jogar tênis. E então isso exige bastante energia. Eu jogo 2, 3 horas, não é, à noite, basicamente, quando eu posso. E aí, sempre que eu estou exposto a uma atividade física tão intensa, é bom consumir um pouco mais de espirulina. Que maravilha, e aí eu doutor. vou consumir umas 10 gramas por dia e nunca tive problema e não sinto muito, pelo contrário. Verdade. Mas então tá aí, não tem nenhuma rejeição. Como ele disse, você conhece seu corpo, sabe as suas necessidades, então não vai ter problema. Não, Mais não, alguma? não, problema nenhum. Tá. Maravilha. Então agora eu gostaria de... É aquilo que eu estou falando, né? Cada um vê o limite do corpo dele. Né? Isso. Porque cada pessoa é uma pessoa. Maravilha. Então agora vou passar a palavra para o nosso CEO, nosso grande amigo, nosso grande parceiro aí, Matheus Moraes. Ça va, monsieur? Ça va très bien, merci. Toi? Bien, monsieur, merci. Bom, eu estava ouvindo agora aqui a respeito da
da quantidade. E eu quase que acabei com o meu pote aqui de Force hoje, que eu gosto de comer o comprimido. E eu coloco na boca, eu fico mastigando, a hora que eu vejo, quase que já foi o pote. Então, pessoal, muito boa noite a todos, muito boa noite. Eu acompanhei aqui alguns momentos aqui da conferência e quanta informação importante, né? Eu vejo que hoje nós fomos munidos de informação, muitas informações importantes que nós podemos realmente transformar a realidade das pessoas que estão conosco, das pessoas que convivem conosco, que estão aí ao nosso redor e de uma forma de prevenção, né, a tudo isso que nós estamos vendo. Então, aqui o Dr. Fernando Borges esteve aqui compartilhando informações técnicas, científicas, com embasamento científico a respeito de todo esse benefício, toda essa atividade imunomoduladora que a espirulina vem a trazer, né? Então, eu vejo que isso são informações que realmente precisam ser divulgadas, é uma informação extremamente importante, não precisa ser divulgada não por conta do intuito comercial ou intuito de forma alguma, mas nós precisamos realmente divulgar essas informações para que nós possamos mostrar uma alternativa das pessoas ativarem, né, o seu sistema imunológico, fortalecer o seu sistema imunológico e para que elas possam estar preparadas para qualquer tipo de ataque viral, né? Então, mais uma vez aqui, muito boa noite a todos, né? E eu quero encorajá-los realmente. É um momento que muitos vão estar mais em casa, não vão estar saindo tanto, não vão estar trabalhando, fazendo visitas, apresentando produtos, apresentando planos pessoalmente, fisicamente. Mas hoje nós temos aqui, né, a tecnologia a nosso favor, assim como nós estamos aqui fazendo, né, nossa live ao vivo através do Zoom. Hoje nós temos WhatsApp, FaceTime, né? São ferramentas incríveis que nós podemos estar utilizando para estar divulgando isso, e nós temos um potencial muito grande de levar essas informações, de levar a espirulina e transformar vidas aí, e principalmente preparar as pessoas para estar com o sistema imunológico em dia. Verdade. É de bem com a vida? É isso aí, para que todos estejam de bem com a vida. E, Messier, muito obrigado por sua participação. Informações muito importantes mesmo. Nós vamos estar preparando aqui material para a gente estar divulgando, para a gente estar repassando essas informações. E assim como nós tivemos a live de hoje, nós vamos estar divulgando mais materiais em nossas redes sociais, no material de apoio, né? E informações complementares a essa, para que todos possam estar alinhados e poder estar sabendo realmente a forma como a espirulina vai agir no organismo, principalmente para ativação do nosso sistema imunológico. Então, Messier, não sei se o senhor chegou a comentar a respeito dos estudos científicos, onde tem aquela parte em gráficos, né? Nessa apresentação acho que não teve, mas principalmente das amostras in vitro, da atividade antiviral, né, da espirulina, a forma como a espirulina age rápido, né, no combate viral, da atividade viral, né, antiviral. Doutor Fernando? Não está ouvindo. Oi, pois não. Eu falei sobre a atividade da espirulina sobre os vírus. A gente explicou aí direitinho, deu para entender, eu acho, sobre isso. Os vários trabalhos mostrando também essa atividade antivirótica. Eu mostrei, inclusive, resultados meus com animais, né? Um resultado bastante prático. Estava aqui nos bodes. Exatamente. Tem fotos aí bastante esclarecedoras. E não só nos bodes, mas eu fiz outros trabalhos também com animais imunodeprimidos, como, por exemplo, em cães, a sarna. A sarna é uma doença que dá em cães, mas dá em outros animais também. Mas esse trabalho nós fizemos com cães
A sarna ela está relacionada com a imunodeficiência. O parasita é um fator, mas esse parasita vai atacar o animal basicamente por causa da imunidade do animal baixa. E aí nós fizemos um trabalho comparando cães com o tratamento convencional, que é feito no mundo inteiro, o uso de substâncias no combate da sarna, e um grupo que comia espirulina. E aí, com 15 dias, 30 dias basicamente, o grupo que comia espirulina estava todo mundo beleza, totalmente recuperado, enquanto que o outro, no tratamento convencional, nem todo mundo estava recuperado, não é? E isso mostra a eficácia da espirulina na imunodeficiência. Ou seja, mais uma vez, e aí um outro trabalho também em animais imunodeprimidos. Eu também testei a espirulina num caso bastante célebre na literatura aí, não é? Na experiência médica veterinária, em uma fazenda que tinha problema de doenças respiratórias em bezerros, em virótica, basicamente como esse coronavírus aí, mas extremamente letal. No caso dos bezerros, a maioria morria. E esse problema, e não tinha achado a solução. E aí ele me chamou e eu fiz um trabalho científico, onde eu fiz um grupo, né, que comia estado, quando há 5 dias no máximo, 60 dias. O grupo que comia espirulina, ninguém tinha adoecido daquela pneumonia e, consequentemente, ninguém morreu, porque ninguém adoeceu, enquanto que no outro grupo, vários doentes, ou quase todos, e alguns já mortos. Então, esse mais uma prova cabal da atividade imunomoduladora da espirulina. Também testamos em outras espécies animais com o mesmo efeito, ou seja, sempre a espirulina mostrando sua grande atividade de fortalecer o sistema imunitário. Sim, realmente. A parte quando eu falei sobre a revisão científica da espirulina no combate a vírus, né, in vitro, também tem aquele estudo que, assim como esse que foi apresentado, que relata o efeito do principal bioativo dela, que é a ficocianina, né, assim como foi falado aqui, e também foi mostrado, isso foi uma foto que eu fui ver a primeira vez aqui, agora não tinha visto, né, Hernani? Eu vi agora que é a primeira vez que uma ela comprou outra espirulina e foi comparar com a nossa, e vocês viram ali a diferença realmente, né, da ficocianina, como a nossa espirulina tem ficocianina e grande parte das outras espirulinas que tem no mercado não tem ficocianina, sendo um dos principais bioativos da espirulina, principalmente nessa atividade antiviral, né? E tudo isso, assim como o Dr. Fernando Borja falou, devido à nossa tecnologia do processo de cultivo, processo produtivo, né? A forma como a espirulina é coletada, 100% voltada, 100% com cuidado, para que ela possa se manter na sua forma mais pura, natural e integral. Então, realmente, esse é o nosso diferencial, e isso também nós precisamos levar as pessoas, nós precisamos informar, né, os consumidores, para que eles possam realmente estar consumindo um produto de qualidade e que vai ter efeito, né, para o organismo e para a ativação do sistema imunológico. Então, isso é algo que nós precisamos realmente alertar e informar a todos para que eles possam estar consumindo realmente o que vai ativar a imunidade, que vai ativar o metabolismo e que vai fazer diferença, né? Então, hoje nós podemos ver que quem ainda não tinha visto a imagem, quem ainda não tinha visto realmente a diferença, né, onde tem a ficocianina, onde não tem, então aí dá para nós vermos, né? E grande quantidade, né? Em grande quantidade. E isso
grande parte das espirulinas não vão ter a ficocianina devido ao seu processo produtivo. Muitas empresas extraem a ficocianina para utilizar a indústria médica, na indústria de fármacos, indústria farmacêutica, e o que sobra, eles vendem que é a casquinha, né? Então, a nossa espirulina, nós não temos nenhum processo de extração dela. E também muitas não têm ficocianina por conta do cuidado no cultivo, né? Então, quando não se tem um cuidado no cultivo, a espirulina ela pode ser submetida a altas temperaturas ou a pressão, e isso quebra a parede celular dela e ela acaba oxidando, né? Muitas vezes, grande maioria das vezes, quando isso acontece, ela desnatura e perde a ficocianina, perde nutrientes, e isso é o que não acontece com a nossa espirulina. Então, você pode ver esse azul aí em volta da nossa espirulina, a quantidade de ficocianina que está disponível em nossa espirulina. E esse é o nosso diferencial, e esse é o diferencial realmente que traz, além de todas as formulações de produtos também, né? Isso realmente é o que nos dá resultados e nos traz essa quantidade de benefícios que todos têm visto, né? Então, esse é um diferencial e nós precisamos informar todos também sobre isso para que possam estar consumindo produtos de qualidade. E também eu vejo, nós temos, né, hoje uma facilidade não só para a parte de comunicação, né, online, mas também hoje nós temos uma facilidade que nós temos, né, o e-commerce, né? Hoje nós temos as vendas online, onde as pessoas podem estar comprando em casa mesmo e estar recebendo em casa os produtos para estarem consumindo. Então, isso facilita muito o acesso também à venda online, né? Onde nós podemos levar a informação e a pessoa pode fazer a compra da casa dela e estar recebendo na própria casa também. Então, isso é algo que nós também temos vantagem para estar levando isso a quanto mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar, né, da atividade antiviral da espirulina. Então, isso é uma vantagem, vamos explorar isso, vamos divulgar, vamos levar para muitas pessoas para que muitos possam ser beneficiados e estar de bem com a vida durante essa crise aí, né, do vírus que está chegando aí no Brasil. E vamos divulgar e trabalhar para que ele não se espalhe e fique quieto e não ativo esse vírus aí. Eu quero também, em cima disso, dessa explanação, desse fechamento do Matheus, dizer que é uma grande oportunidade para empreender com o nosso modelo de negócio, levar esse superproduto, trazer vendas, aumentar a produção da sua equipe, aumentar a pontuação da sua equipe, liderança bater as graduações. Então, esse é um grande momento para termos grandes resultados. A sociedade precisa, nós temos essas informações, então agora a nossa tarefa é levar, é apresentar. Já temos o conhecimento, o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Agora é hora de praticar o quê? A atitude. A atitude. Conhecimento adquirimos, habilidade nós já temos de comunicação, de nos aproximar. Agora é atitude. A atitude de levar esse produto, levar essa bandeira, levar essa oportunidade para as pessoas. Agora depende de cada um. Precisamos da força, da união de todos para termos resultados. Messier, tem alguma pergunta aqui, Matheus? Quer compartilhar ou vamos para a próxima aí? Podemos ir para as perguntas. Vamos aqui para as perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante, eu acho que é da Diene. Posso subir aqui um pouquinho? Aqui, ó. Passou. Tem uma pergunta. A água que mistura a espirulina em pó pode ser morna ou até que temperatura máxima para manter a qualidade, doutor? Eu diria 50 graus. Tá? 50 graus, 60 graus, estourando aí. Ok. Deixa eu ver, muito importante informações. Tem uma pergunta. A água, informações. Bem, é isso. Acredito que foi muito esclarecedor aí todo o material. Tem aqui uma pergunta da Cláudia. Todas as pessoas que têm alergias a fruto do mar terão alergia à espirulina? Olha, eu creio que não. Inclusive, nós temos aí também, entre as pessoas que estão aí, um testemunho de uma delas que escreveu aí
falando que ela tinha alergia a camarão e que depois que começou a comer a espirulina, acabou essa alergia que ela tinha a camarão. Tá aí um testemunho interessante, né? Que ela escreveu aí. Quer ver? Eu vou ver aqui quem é. Logo abaixo. Isso. Peraí, deixa eu ver aqui quem é. Aqui, ó, ali achei, ó. A Diene, grande Diene, essa Diene é uma autoridade da área de saúde, uma grande parceira nossa, empreendedora nata, uma autoridade na área de saúde. Ela escreveu aqui, ó. Eu era muito alérgica a camarão e fiz questão de testar e não tenho mais alergias. Obrigado, Diene, uma pessoa extremamente séria, profissional aí, obrigado. Uma das ações da espirulina é o combate também a alergias. A alergia, normalmente, uma das células importantes na decretação da alergia são os mastócitos. Esses mastócitos são células que vão estar lá e que vão decretar a alergia, eles vão acionar a alergia. E foi comprovado que a espirulina ela tem uma ação que vai diminuir a ação desses mastócitos nas alergias. Isso aí também já foi comprovado cientificamente, e aí nós vemos o testemunho de Adiene, né? Messier também, Messier era muito alérgico aí, né? Ele tinha uma rinite de lascar, né? Aliás, tivemos experiências interessantes. E aí, depois que ele começou a comer espirulina, acabou essa alergia dele aí, que ele tinha direto aí, uma rinite muito grande. Alergia, poeira, pelo de cavalo, pelo de cachorro, pelo de gato, tinha muita alergia mesmo, e realmente a espirulina, para mim, sanou. É uma das ações dela, anti-alérgica mesmo. Agora, a pergunta da pessoa aí, dessa nossa parceira, é se todas as pessoas que têm alergia a frutos do mar podem comer espirulina ou terão alergia à espirulina. Olha, na medicina, eu gosto muito dessa frase, não há nunca nem jamais. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma coisa. Então, é bom ter cautela, tá certo? Porque cada ser humano, ele pode ter uma reação diferente, tá bom? Então, em princípio, de forma geral, a gente poderia dizer que essas pessoas, assim como a Diene, serão curadas dessas alergias consumindo a espirulina. Mas é bom ter cautela, é bom testar, é bom ver, é bom ir como a Diene fez, observando cada caso. Muito bem. Tem aqui uma pergunta do Elber, eu acredito que é o nosso parceiro lá de Guarulhos, grande profissional. Parabéns, Elber, pelo seu trabalho. Ele pergunta aqui, quanto tempo leva para um indivíduo adquirir esta melhora significativa na imunidade, após iniciar o uso da dose recomendada do nosso Spiforce? Que aqui pode ser tanto cápsula quanto em pó, né? Ou até mesmo comprimido, né? Quanto tempo? Em princípio, como o Messier já acabou de dizer, e isso foi percebido em muitos trabalhos feitos in vitro, e esse meu trabalho aí que eu mostrei com os caprinos mostra como é rápido a ação da espirulina sobre o sistema imunitário. Porque esses bodinhos eles ficaram bons em uma semana. Incrível, incrível, incrível. Quer dizer, o que a espirulina fez? Ela ativou o sistema imunitário rapidamente. A trabalhar? Então, uma semana, 15 dias, um mês, o sistema imunitário vai estar já lá em cima. Agora, é aquilo que eu acabei de dizer, cada caso é um caso. Pode ser que uma pessoa reaja mais rápido, o outro demora um pouco mais, mas quem quer que seja que come espirulina, ele vai ter a sua imunidade fortalecida, não é? No seu tempo. E cada um vai ter um tempo. Agora, que o efeito é rápido, E isso a gente tem inúmeros trabalhos de pesquisa que mostram. Ótimo, muito bem. Eu acredito que agora vem uma pergunta, a Cláudia agradece. Obrigado, Cláudia. Temos aí mais 4 minutos no máximo, tá, pessoal? Para a gente finalizar nossa conferência às 21h30 aqui de Cuiabá e 22h30 para o horário do Brasília. Eu acredito que a minha amiga nutricionista diretamente da Califórnia, a Ana Caldeira, acredito que seja ela, tá? Diretamente lá da Califórnia, pode até me responder aqui, Ana.
como calcular o uso para cachorros? Quantas gramas por quilo? Existe alguma referência assim, doutor? Olha, para o cachorro você pode dar. Eu vou falar isso, eu não devia nem falar, mas, enfim. Isso, sabe, eu estou fazendo aí uma consulta online, né? Sim. Aí estou consultando online. Depois eu mando a fatura para ela. Isso. Pode mandar em dólar, inclusive, viu? Vou mandar a fatura. Mas olha, você pode dar ao seu cachorro 2 gramas por dia, tranquilamente, independentemente do tamanho dele. Eu não entendi. Quanto? 2 gramas? Ela também colocou aqui. Sim, é ela mesma. Então, tinha certeza. Fiz a pergunta da temperatura da água também. Foi ela também que fez a pergunta da água. Que legal. Estou aqui presente desde isso. Obrigado. É uma grande nutricionista lá de Califórnia. Mais uma pergunta. A Diene aí, ó, ela disse que eliminou 4 quilogramas em 40 dias. É um dos efeitos da Ela perdeu. A Diene perdeu muito. Ela esteve aqui na empresa, realmente. Que massa, que bom, que maravilha, muito bom. E perde, não é aquele perda que o cara fica parecendo um defunto doente. Perde com saúde. Verdade. Não é não? É outra história. É outra história. É outro patamar, né? Como diz o nosso pessoal, é outro patamar. Meus amigos, nós queremos agradecer, 21 horas, 28 minutos, 22 aí para o horário de Brasília. Messias, quer fazer um fechamento aí para nós? Não, só agradecer também pela oportunidade. Para mim sempre é uma oportunidade maravilhosa eu poder contribuir com o conhecimento que a gente tem angariado ao longo desses anos de pesquisa, não é? E sabendo que o que a gente está fazendo é, sobretudo, levando saúde para as pessoas. E como o vídeo inicial mostra, Messias, colocando que a pergunta inicial e que motivou eles foi como realmente responder ao desafio de alimentar a humanidade com saúde. E aí a resposta é espirulina. Então, eu me sinto muito lisonjeado, muito felicitado mesmo em poder estar contribuindo com tudo isso. Então, um beijo bem grande para vocês aí, Messias, para Hernandes, e vamos continuar aí fazendo esse trabalho maravilhoso, um trabalho que está mudando vidas e que vai mudar vidas, levando saúde para todo esse povo aí. É verdade, verdade. Nosso CEO aqui, Matheus, tem um presente especial ao final aqui para todos não, né? Tem uma surpresa aí, presidente? Pode falar. Posso compartilhar? A surpresa é, vamos fazer aqui, premiar, depois de uma aula dessa espirulina. Antes de mais nada, Messias, muitíssimo obrigado. Nós que somos aí gratos pela sua história, gratos pela sua dedicação no estudo, na pesquisa e no desenvolvimento deste superalimento. Nós somos gratos a você por toda a sua dedicação, 16 anos de estudo, de pesquisa, por este produto, muitas vezes, né, sendo questionado, mas trabalhou, fez um excelente trabalho e nós somos gratos. E muitas pessoas que a gente tem rodado o Brasil com muitos depoimentos. Imagina agora isso como o vírus, né? O vírus do bem, o vírus de nós compartilharmos esse super alimento, super conhecimento, propagando conhecimento. Então, nós que somos gratos a você pela sua história, doutor Fernando, muito, muito, muito obrigado. E agora, para fechar com chave de ouro essa super conferência, nosso presidente aqui liberou, o senhor Matheus Moraes liberou para nós sortearmos um SpeedForce para os nossos participantes aqui. SpeedForce em comprimido, em cápsula, como é que é, presidente? Quem ganhar, escolhe. Quem ganhar, escolhe. Então, como nós vamos fazer aqui, então, 2 sorteios, tá? Vou pedir aqui, pedir uma mão, mas já estou oferecendo 2. Vamos sortear para quem está fazendo aniversário mais próximo, ou hoje, ou foi ontem, enquanto o pessoal prepara aqui para fazer o sorteio aqui de todos os participantes, que estão até o final, nós imprimimos a lista agora, ou seja, para quem ficou até o final, nós vamos sortear, então, enquanto eles estão fazendo o corte aqui dos nomes, quem está de aniversário, nós vamos comprovar no cadastro aqui, quem está de aniversário mais próximo, ou no dia de hoje, vai ser o primeiro ganhador aí do SpeedForce. Quem está, vamos lá,
Quem está fazendo aniversário, ou já fez antes de ontem, ou hoje, ou amanhã, quem comprova que está fazendo um aniversário mais próximo da data do dia 17 de março. Por favor, aqui, pode participar. Temos alguém que está comemorando, ou já comemorou, ou vai comemorar. Eu, por exemplo, dia 2 de maio, já estou divulgando aqui em rede nacional, dia 2 de maio, logo após o feriado do 1º de maio, que é o dia do trabalhador, é o dia do Hernani Braga. Então, o dia do Hernani Braga é dia 2 de maio, já pode separar aí. Tem alguém aí com a data mais próxima, senão eu serei o ganhador, e eu mereço. 19/2 aí, João Neto, Natal, grande Natal, meu Deus, um orgulho. Espera aí, que agora é informação. 16/4 aqui, hein? Tá longe. 26/3, a Janete, a sua esposa, Ita. Grande Ita! Grande meu amigo, meu irmão, Ita 10. Por enquanto é o mais próximo. 26/3. Grande Janete, terapeuta, minha amiga, e está fazendo um trabalho no Rio Grande do Sul também, pelo interior, aí, desbravando o sul do Brasil. Rosemir, 13/3. Opa! Rosimeire, 13/3. Eu acho, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que é a Rosimeire Pinheiro aqui do Mato Grosso, aqui de Diamantino, aqui de Sinop. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem mais alguém? Como diz o Casamento Caipira, fale agora ou cale-se para sempre. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Batido o martelo. Então, Rosimeire foi que teve o seu aniversário, então, na última sexta-feira, 13. Meu Deus. Sexta-feira, 13, Rose. Então, você foi a ganhadora. Assim que você realizar a sua compra aqui, pode solicitar. Escreva para nós aqui, por gentileza, qual vai ser o seu Speedforce escolhido. Pode escolher aqui. Peraí, Rose Rodrigues ou é Rosimeire Pinheiro? Peraí. Ah, tá. Rosimeire Pinheiro, então, é isso mesmo, né? Rosimeire Pinheiro, dia 13, então, deixa separado. Ok, pessoal? Terminou aí, presidente? Pode ir colocando aí para nós. Então, Rosimeire, obrigado, viu? Parabéns, Rosimeire. Deus abençoe. Parabéns pelo seu aniversário e parabéns pelo presente também aqui, junto à Espirulina. Deus te abençoe grandemente, muita saúde. Com a espirulina da Espirulina você vai ter. Rosemir, perdão. Rosemir, cadê? Ah, tá. Então tá bom. Rose Rodrigues. Então fechou. Rose. Então fechou, Rose. Aí, aqui de Diamantino, né? Terra da fazenda aqui da Espirulina. Pode amassar pra gente aí, traz pra cá. A nossa equipe de apoio aqui, a Dalva está conosco aqui no escritório. Vem aqui, Dalva. Rafael também, a equipe aqui de marketing, de suporte nosso, também está aqui participando com a gente. Quem aqui conhece a Dalva? Olha aí, muito bem, Dalva. Vai lá, Dalva vai escolher aqui. Escolhe aí. Todos que estavam participantes aí até o final. Nós fizemos a lista agora no final, tá? Duas, foi três. Vamos ver quem será o ganhador. Pode ler aí, Dalva, para nós, por gentileza. Nossa, gente! O sorteado foi Hernani Braga. É brincadeira? Aí não vale, aí não vale. Não, olha, gente. Hernani Braga saiu o participante que eu tô lá. Foi o Hernani Braga. Sensacional. Não, eu mereço também. Eu mereço também. Mas vamos sortear mais um para toda a rede aí, tá? Mas tinha sido o Hernani Braga. Sensacional. Ana Caldeira. Não, essa não tem como enviar. Ana Caldeira de Los Angeles. Ana Caldeira tá aqui, ó. Tá muito longe. Como é que eu vou fazer para enviar para minha amiga? Só se for aqui em Curitiba, né, Ana? Não sei. Mas a Ana Caldeira aqui foi a ganhadora nutricionista, grande parceira aí que está iniciando o trabalho com a gente lá nos Estados Unidos, da América, mas foi a ganhadora. Mas diante da situação, nós vamos pensar como vai ser o envio, porque ela está realmente bem distante. Então, sorteia uma aqui do Brasil, por gentileza. Aí, a Jenny. A Jenny, dia 19. Ah, Jenny. Olha aí, ó. Olha aí a Jenny. Realmente, a Jenny seria a vencedora. Então, diante da situação, liberado um para a Jenny também. A Jenny e Rosemir, então, liberado aí para nós. Um Force. Então, quem ganhou oficialmente agora o brinde, para fechar, a Karine Magnata, eu acho que é de Campo Grande. Karine Magnata,
de Campo Grande está aqui, não sei se vai aparecer o nome, mas está aqui, ó, está bem ruim. Mas a Karine Magnata foi a ganhadora do Speedforce. Escreva para nós, hein, Karine, lá diretamente de Campo Grande, fechando assim. E aí, esse sorteio, Cláudio Cupizeira, no final e na próxima conferência, né, durante o mês de março, vamos estar sorteando. Porém, para esse evento de hoje, diante da espirulina, dos benefícios aí apresentados pela imunidade, então, fechamos, então, o sorteio para a Ana Caldeira. Tá certo? Fechamos assim, presidente? Tá certo. Pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma conferência espetacular com a participação do Dr. Fernando Borja. Muito obrigado, Dr. Fernando. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Sempre muito bom aprender com o senhor. E então eu quero desejar aqui uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom trabalho e que Deus abençoe a todos. E vamos levar informação, vamos levar aí a oportunidade que todos têm de estar de bem com a vida toda, através da espirulina da SPGreen. Verdade. Deus abençoe, família SPGreen. Até a próxima. Ficam atentos aí nas nossas redes sociais. Temos muitas novidades, muito trabalho pela frente. E durante esse mês teremos, né, outras conferências. No cenário mundial, nós vamos ter que segurar aí os eventos presenciais. Então, evento de Cuiabá, evento de São Paulo, evento de Brasília, que a gente estava planejando aí realizar. Vamos ter que segurar um pouco esses eventos. Porém, nós vamos trabalhar agora, quem sabe, a Semana do Mindset nós iremos realizar neste período, tá? Teremos aí essa agenda compartilhada nos próximos dias. Mais uma vez, obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Um forte abraço, sucesso a todos nós. Sucesso a todos nós. Vocês merecem. Obrigado a todos aí mais uma vez pela compreensão. Forte abraço.